E aí, pessoal? Tudo bem? A gente aprendeu em aulas anteriores a como representar os pontos que estão sobre uma circunferência num plano cartesiano. A gente verificou a equação, inclusive a equação geral e a equação reduzida dessa circunferência. Nessa aula, a gente vai ver como que a gente representa os pontos que estão dentro de uma circunferência ou fora de uma circunferência no plano cartesiano. Vamos ver? Beleza, gente. Para a gente aprender a fazer isso, basicamente eu vou fazer através de exemplos com vocês. E é simples. Os pontos que estão dentro de uma circunferência, se você coloca lá a equação reduzida da circunferência, né? Imagina aqui, ó, x² mais y² igual a 16. Se você tem isso, você tem uma circunferência. Para representar os pontos que estão dentro da circunferência ou fora da circunferência, você vai trocar esse sinal de igual por um menor, menor ou igual, maior ou maior ou igual. Então, basicamente, é só trocar o sinal de igual por maior ou menor, podendo eventualmente ter o igual junto. Tudo bem? E com isso você representa os pontos dentro ou fora. A justificativa para isso está na videoaula anterior. Lembra que a gente viu que se um ponto está dentro da circunferência, a gente substituía o x e o y do ponto na equação e dava algo menor que o raio ao quadrado? Todos os pontos que estão dentro da circunferência dariam a substituição menor que raio ao quadrado. E se o ponto estava fora, a gente viu que se eu substituísse o x e o y do ponto na equação da circunferência, dava algo maior que o raio ao quadrado. E todos os pontos que estão fora da circunferência satisfazem isso. Beleza? Então vamos ver agora, a partir de exemplos, como que eu posso representar essas regiões no plano. Então primeiro começa aqui com uma bem simplesinha, ó. x² mais y² menor ou igual a 16. Então, antes de representar a região, primeiro eu vou representar como se fosse uma igualdade ali, beleza? Esquecendo que está o sinal de menor ou igual, pensando só no igual. Isso seria uma equação de uma circunferência. Então, para a gente representar no plano, primeiro tem que desenhar essa circunferência. Para conseguir desenhar essa circunferência, eu preciso saber qual é o centro e qual é o raio. Quando aparece só x², é como se tivesse ali um x menos zero ao quadrado. Então, significa que o x do centro é zero. Isso, quando só aparece o y², significa que é como se tivesse um y menos zero ao quadrado. Então, o y do centro também seria zero. Então, o centro é o 0, 0, é a origem do plano cartesiano. Se fosse um igual aqui, né, eu falaria, bom, o raio ao quadrado é 16, então o raio é 4. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a circunferência, pensando no igual ali, tá? Põe para um plano cartesiano, o centro está aqui na origem, e o raio 4. Eu vou colocar aqui para vocês, eu fiz uma animaçãozinha, para mostrar para vocês como eu faço quando eu estou na caneta mesmo ali. Eu tenho um raio 4, então eu ponho 4 para cima, eu vou marcando os pontinhos. Assim, tá o centro, eu ponho 4 para cima, 4 para baixo, 4 para um lado, 4 para o outro. Beleza? E aí depois eu tento traçar o mais perfeito possível, né? Passando por esses 4 pontinhos aí. Né? Aqui no computador fica fácil, né? Eu já coloquei e fica bonitinho. Na mão você tem que treinar um pouquinho. Então, beleza, ó. Desenhei uma circunferência aqui de centro na origem e raio 4. Agora, o que eu quero não é o x² mais y² igual a 16. Se fosse igualdade, a minha resposta. Quais são os pontos do plano que satisfazem isso? São os pontos dessa circunferência. Findou. Mas ali não está o igual, está menor ou igual. Quer dizer, ele inclui o igual, por isso até que eu fiz uma circunferência com linha cheia aqui, mas como tem um sinal de menor, então são os pontos que estão dentro da circunferência. Né? Afinal de contas, de novo, como a gente viu na aula passada, se um ponto está dentro, a gente vai ter o x² mais y² aqui no caso, menor do que o raio dela ao quadrado. Então, para representar esses pontos, a gente costuma pintar essa região. E pronto. Esse círculo, né? Agora é o círculo. Só a bordinha a gente chama de circunferência, e quando a gente pensa todo no interior, a gente chama de círculo. Esse círculo é o que é representado por essa equação x² mais y² menor ou igual a 16. Beleza? Vamos agora para a letra B. De novo, para eu representar no plano, eu preciso desenhar a circunferência primeiro. Então, primeiro imagine que aqui fosse um sinal de igual, no lugar de maior ou igual. Qual que é o centro dessa circunferência? Que já está na forma reduzida para facilitar para a gente. O centro é 1, 2, né? Vou ir mais rapidinho, porque isso aqui a gente já fez várias vezes nas aulas anteriores, então vocês já estão craque.
O centro é 1, 2. Lembra que é só trocar o sinal, né, do que é x. Aí o que tiver aqui, você troca o sinal, é o x do centro. Y, o que tiver aqui, você troca o sinal, é o y do centro. Então, 1, 2. E o raio é sempre a raiz quadrada do que vem aqui. Então, raiz quadrada de 4, 2. Beleza. Vamos desenhar essa circunferência. Então, eu desenho lá o plano cartesiano. O centro 1, 2. O x igual a 1 e y igual a 2. É nesse pontinho aqui. E aí, para desenhar uma circunferência de raio 2, é o mesmo esquema. Ó. Eu marco um pontinho 2 para cima, 2 para baixo, 2 para um lado, 2 para o outro. E aí tento ligar esses 4 pontos com uma circunferência mais perfeita possível. Beleza. Agora, o que ele quer aqui não são os pontos que satisfazem isso igual a 4. Se fosse igual, seria só a circunferência. Eu quero maior ou igual a 4. Os pontos que, substituindo ali, dá mais do que 4, são os pontos que estão fora dessa circunferência. Beleza? Como está maior ou igual, ele inclui a própria circunferência. Então, por isso até que eu já fiz com linha cheia aqui. Não está tracejada essa circunferência, né? Se tivesse só maior, eu faria a circunferência tracejadinha aqui na minha figura. Beleza? E aí eu pinto agora a parte de fora dessa circunferência. Isso aqui é representado por essa inequação aqui. Beleza? Simples, né? Eu vou fazer mais 2 exemplos com vocês agora, porque a gente já viu, se é menor eu pinto a parte de dentro, se é maior eu pinto a parte de fora. É mais fácil do que quando a gente tinha com retas, essas inequações do segundo grau, né? Do primeiro grau. A gente fez inequações do primeiro grau, lá com retas, e a gente viu que era uma parte ou de cima ou de baixo da reta. E aqui eu estou fazendo uma inequação com variáveis em segundo grau, né? X quadrado, y quadrado, envolvendo circunferências. Eu acho que a da circunferência é mais fácil que a de reta. Porque a de circunferência, sempre que aparecer aqui menor, na equação reduzida, é dentro. E sempre que aparecer maior, é fora. Na reta tinha um trabalhinho a mais. Beleza, agora eu vou fazer um exemplo com vocês envolvendo um sistema de inequações. Certo? Ele tem que satisfazer essas duas coisas. São os pontos que estão aqui, ó. Como aqui está sinal de menor na primeira inequação, ó, os pontos que estão dentro da primeira circunferência, e como aqui está maior, tem que ser fora da segunda. Eu tenho que pintar a região do plano que satisfaz essas duas coisas simultaneamente. Para isso, primeira coisa, eu faço a figura dos círculos, das circunferências. Certo? Esquecendo o sinal de maior ou menor aqui e pensando como se fosse um igual. Esse x quadrado mais y quadrado, a gente já viu que o centro significa ser 0, 0, que é como se fosse x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. E o raio é sempre a raiz quadrada desse número que está aqui, raiz quadrada de 25, que é 5. Beleza. Vamos desenhar essa circunferência. Centro no 0, 0, raio 5. Então ponho 5 para cima, 5 para baixo, 5 para um lado, 5 para o outro e ligo eles. Repare que eu já fiz esse círculo de modo tracejado, porque aqui o sinal está só menor, não está menor ou igual. Então, na minha resposta final, o círculo em si não vai ser contabilizado, ele não entra na minha resposta. Então eu já faço a figura tracejada. No segunda circunferência aqui, ó, se fosse o sinal de igual, né? Aqui o centro seria 2, 0, né? Que aqui é x menos 2, então o x do centro é 2. Aqui é como se fosse um y menos 0, então o y do centro é 0. E o raio é raiz quadrada de 16, que é 4. Então vamos desenhar. Centro em 2, 0, é aqui, né? X valendo 2 e y 0. E aí o raio 4. Então eu faço 4 para cima, 4 para baixo, 4 para um lado, 4 para o outro, e ligo eles. E aí aqui eu já fiz uma ligação com a linha cheia, porque aqui está o maior ou igual. Beleza? Agora, vem comigo. Eu tenho que pintar nesse plano os pontos que estão dentro da primeira circunferência, que é essa maior, então tem que estar dentro dela, e ao mesmo tempo fora, né, porque aqui está maior, ó, fora da segunda. Dentro da primeira e fora da segunda. Que região que é dessas que estão aqui no plano? É o que está tudo fora, é essa parte daqui, esse pedacinho aqui, esse pedacinho que parece uma meia-lua. Qual que você me diria que é? Dentro da maior e fora da menor. Concorda que vai ser essa região aqui, ó, essa meia-lua? Essa meia-lua aqui. Ela está dentro da maior e fora da segunda. Beleza. Agora só tem um detalhinho para a gente se preocupar. Repare que esse pedaço daqui, ó, da circunferência menor, aqui, ó, ele está fora dessa região. Ele não está dentro da maior. Então, esse pedaço que está com linha cheia, o certo é a gente usar uma linha tracejada ali.
Então, só para ficar a resposta final, eu precisaria trocar por uma linha tracejada, e essa de dentro eu posso deixar a linha cheia, porque ela está dentro da circunferência maior. Beleza. Ela satisfaz a primeira inequação. Só esse pedacinho, esse arco aqui mais para a direita que não satisfaz a primeira inequação, né? E essa aqui seria a minha resposta final. Beleza? Tudo bem? E para fechar, mais um exemplo de sistemas de inequações para a gente representar no plano. Essa aqui, se você não prestar muita atenção, você cai numa pegadinha, né? A gente já fez tudo de circunferência, você fala, aqui vão ser duas circunferências também. Mas não. A primeira representa um círculo, certo? A segunda, repare que não tem x² e y². Se fosse uma igualdade aqui, ó, ela representaria uma reta. Então agora a gente vai misturar a reta com o círculo aqui, com circunferência, e aí ver a região do plano que satisfaz essas duas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, essa circunferência, x² mais y menos 3², pensando que aqui fosse um igual. Esquece o sinal por enquanto. O centro é 0,3, né? Concordam? É como se fosse x menos 0, e aqui é y menos 3. Então o centro é 0,3. E o raio é a raiz quadrada de 9, que é 3. Vamos desenhar a circunferência aí. Centro em 0,3, 0 para o x e 3 para o y. Raio 3. Então eu ponho 3 para cima, 3 para baixo, para um lado, para o outro. E ligo eles com uma circunferência o mais bonitinho que você conseguir. Depois eu já sei que eu tenho que pintar, ó, como aqui o sinal é de menor ou igual, então por causa do igual eu já coloquei linha cheia, né? E eu tenho que lembrar, como que o sinal é de menor, eu tenho que pintar dentro da circunferência. Só que eu não vou pintar ainda porque esses pontos que eu vou pintar tem que satisfazer a segunda também. A segunda é uma reta. Se fosse um sinal de igual aqui, né? Vamos traçar essa reta primeiro. Para isso a gente faz aquela tabelinha de pontos, né? Pensando no x mais y menos 4 igual a 0. Se eu ponho o x valendo 0, aí você troca aqui por 0, ó. Vou até apagar com o mouse aqui, ó. Não está com 0, não está o x aqui. Trocou por 0 é como se ele não existisse. Aí é só passar o menos 4 para lá, fica y igual a 4. Beleza? Se o y é 0, então isso aqui não existiria. Ó. O x, você passa o 4 para lá, fica 4. Então, para representar essa reta, eu passaria ela por esses dois pontos, o 0,4 e o 4,0. Aqui, ó, esse é o 0,4, esse é o 4,0. E aí eu ligo eles com uma régua ali, né? Repare que eu já fiz isso tracejado, porque aqui está só o sinal de maior, ele não inclui o igual, ele não inclui a reta em si. Tudo bem? Que região do plano é satisfeita por esse maior que 0 aqui? A gente viu que é ou a parte de cima da reta ou a parte de baixo da reta. Como é que eu vou descobrir isso? A gente pega um ponto qualquer do plano, que não esteja em cima da reta, e eu sempre dei a dica para vocês, ó, pega o 0, 0 sempre que der. Se eu pegar o 0, 0 e jogar na inequação aqui, ó, vai ficar 0 mais 0, vou colocar aqui embaixo, 0 mais 0 menos 4, fica menos 4, né? Que é negativo, é menor que 0. Então significa que esse ponto aqui, ó, a origem, ele satisfaria x mais y menos 4 menor que 0. Mas o que eu quero é o maior. Então significa que eu não posso pintar a parte de baixo, eu não posso pintar essa parte onde está esse ponto 0, 0. Tem que pintar a parte oposta. Então eu tenho que pintar a parte de cima da reta. Então vamos agora pensar. Os pontos que eu vou pintar do plano têm que estar ao mesmo tempo dentro da circunferência, né? Porque aqui o sinal é de menor, menor ou igual, mas vamos pensar no menor. Então, dentro da circunferência e acima da reta. Dentro da circunferência e acima da reta, vocês concordam que é essa parte aqui? Dentro da circunferência, acima da reta. A única coisa que eu preciso mudar é que, ó, esse arco aqui, ó, da circunferência, ele não está acima da reta. E ele está com linha cheia aqui, então fica ligeiramente errado se a gente deixar a resposta assim. Como ele está abaixo da reta, eu vou tracejar isso aí. E aí pronto, a resposta final seria esse pedaço aqui, ó, esse arco e mais essa região toda pintadinha aqui. Todos esses pontos satisfazem. Qual que é um dos pontos que satisfazem aqui? Ó, é o ponto 1 e 4. 1, 4 satisfaz. 1, 5 satisfaz. 2, 4 satisfaz. E mais os quebradinhos que estão aí no meio, né? Eu estou pegando só os pontos de coordenadas inteiras, mas tem vários outros aí dentro. Beleza? São infinitos pontos, na verdade, que satisfazem essas duas, que é representado por essa região que eu pintei.
Tudo bem, gente? A gente fez bastante exemplo, eu acho que foram bons para a gente revisar até essa parte da reta, que era de aulas anteriores, né? E a gente viu também as regiões que são delimitadas por uma circunferência. Dentro, fora, e a gente viu que é basicamente trocar o sinal de igual por um sinal de maior ou de menor na equação da circunferência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deu trabalho montar essas animações com as figuras, mas eu acho que ficou bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui então, gente. Até mais e tchau pra vocês.